Bom dia, meus queridos pais do Senhor, que bom que nós estamos juntos mais uma vez. Esse é um momento tão bom, eu espero que você se sinta como eu sinto. É tão bom a gente buscar a Deus, e a gente sabe disso e não busca mais por quê, né? Já fica a primeira reflexão do dia aí para a gente pensar. Vem comigo, você está aqui, então é porque a palavra de Deus te importa. Conhecer o Pai Celestial te importa, estar com Ele é importante para você, então vem seguir comigo nessa jornada de buscar o grande propósito e esse grande propósito da vida da gente, que a gente acaba às vezes perdendo tempo procurando no mundo, está em Deus, e a palavra vai falar disso hoje. Amém, meu irmão? Antes de mais nada, quero fazer aquele pedido tão importante, porque a palavra de Deus não foi feita para ser retida, não foi feita para ser guardada, sabe? É um bem de todos, então você precisa compartilhar isso com o máximo de pessoas que você puder. Faça esse canal e mais uma infinidade de canais aí que está falando verdadeiramente da palavra de Deus, se chegar o mais longe possível. Espalhem a boa nova verdadeira de Deus. Esse é o nosso papel. Amém, meu irmão? Vamos para a palavra. Meus queridos, a palavra de hoje está em Eclesiastes 12, o capítulo inteiro, tá? Então eu vou ler e depois a gente faz resumos do que a palavra realmente falou comigo, e eu queria dividir essa reflexão com vocês, tá? Escute só a importância dessa passagem de Eclesiastes 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol, e a luz e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a vozes das aves, e todas as vozes do canto se baixarem. Como também quando temerem o que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou. E atentou e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar, enfado é da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Meus queridos, essa passagem aqui
ela nos faz refletir sobre a mocidade e a velhice que nos espera. Diz assim também na palavra, no versículo 5: como também quando temerem o que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Meus queridos, quando a gente fica velho, a gente não sobe mais escada, né? Então, essa primeira parte, quando temer o que está no alto, quer dizer que um velho não sobe mais escada, não pode botar um banquinho, uma cadeira para subir, para pegar algo que está no alto, porque não tem agilidade, não tem reflexo para, se alguma coisa acontecer, ele se proteger. Quando diz também espantos no caminho, quantas pessoas a gente conhece, eu já vi em televisão, idosas que tropeçam do nada e caem. Porque as pernas ficaram pesadas demais, então não caminham normalmente, arrastam os pés. Isso também remete à passagem quando diz assim, o gafanhoto for um peso. Para quem não viu, o gafanhoto, quando não está voando, que está no chão, ele anda totalmente desengonçado. Parece que o peso do corpo dele é maior do que ele pode sustentar. Então a palavra fala de tudo isso, de cada passo do envelhecimento da gente. Florescer a amendoeira, quer dizer embranquecer a cabeça, os cabelos ficando brancos. Perecer o apetite, como eu já falei antes, como a gente vai ficar, quando vai ficar escassos os moedores, né, os dentes, então o apetite da gente acaba diminuindo, porque vem aquelas papinhas insossa, porque não pode sal, não pode açúcar, sabe? E aí você não mastiga mais, não tem mais o prazer de mastigar, é só botar a papinha na boca e engolir, então o apetite diminui. Você fica... eu esqueci a palavra que a gente fala quando não está com fome, mas enfim, você perde o apetite. Essa é a grande verdade. E aí fala assim, porque o homem se vai à sua eterna casa, a sepultura, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Ou seja, os pranteadores são os que choram, que vão sentir nossa falta, mas a vida continua. Eles vão continuar tocando a vida deles. Por isso o chamado para a gente, enquanto tem vigor, tem força no corpo, a gente buscar o que realmente precisa ser buscado, o que realmente tem sentido nessa vida, do que a gente realmente foi feito nessa vida. Diz mais assim, ó, antes que se quebre a cadeia de prata, que é a vida, e se despedace o copo de ouro, que é a alma, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Morte. O corpo definha, vira pó. O espírito volta para aquele que nos deu o espírito, para Deus. Aí diz assim, só esse pedacinho aqui, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Meu irmão, a nossa vida é uma vaidade. Quem diz é a Bíblia, não sou eu. Ela precisa ser vivida da maneira certa e para o propósito, para o motivo certo. Deus é muito bom e Ele não nos rotula nem nos impede de nada. A todo momento Deus só está dizendo o seguinte: vivam a vida de vocês, foi eu que dei, pode viver, pode desfrutar de tudo, desde que a sua mente, as suas escolhas estejam alinhadas com a minha, desde que a escolha de vocês seja a minha escolher, assim como eu vos escolhi. Por isso, volto de novo, ó. Já tem gente que pode até escrever, Douglas só fala disso, mas eu estou falando da palavra de Deus. E tudo mais vos será acrescentado.
É disso que a palavra está falando em tudo. Quer ver? Olha o que é que diz aqui no versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Está resumido aqui, meu irmão. A gente foi criado para isso, para temer a Deus. Eu não estou falando de ter medo. Temor é respeito. Temor é reconhecimento. É você reconhecer que Deus é tudo em sua vida. E é. Até quando você acha que ele não é, que ele não está presente, até na vida do ateu. Porque Deus, quando fez a promessa, ele não botou ressalva. Ele disse: estarei com você até o fim dos dias, até que eu volte. Ele disse: foi para todo mundo. E o que ele diz, ele cumpre. Porque ele não é homem para mentir. Então, aqui está bem resumido qual é o nosso papel. Temer ao nosso Deus e guardar os seus mandamentos. Obedecê-los. Porque diz no final: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto. Aquilo que você acha que ninguém está vendo, que só você sabe, ou, como diz o meu pastor, ô Binho, você está se enganando. Porque tem alguém que vê tudo e sabe de tudo. E aí diz o final, ó, quer seja bom, quer seja mal, nós vamos prestar conta de tudo o que fizemos, de tudo o que não fizemos, daquilo que tínhamos oportunidade de fazer e não fizemos, porque a palavra diz: se você pode fazer o bem e não faz, você já está pecando. Meu irmão, não se engane. A gente vai prestar conta de tudo isso. Por isso esse chamado é tão importante. Pegue depois sua Bíblia, lê Eclesiastes 12. E o jovem que está falando aqui, porque eu tenho 50, eu estou jovem ainda. Ainda dá tempo. Quanto mais jovem, melhor. Quanto mais vigor, melhor. Mas para buscar a Deus sempre dá tempo. Sempre dá tempo. Porque você fazendo isso hoje, meu irmão, quando, como diz aqui a palavra, quando vier os dias maus, quando a gente vai dizer assim, não tenho neles contentamento, mas se você já está buscando a Deus há muito tempo, desde sua mocidade, desde da sua tenridade, vai estar tão implícito em você, vai se tornar um hábito, sabe, um relacionamento, vai se tornar algo duradouro, que mesmo quando você e eu estivermos velhos, mesmo quando o peso da idade nos alcançar, buscar a Deus, continuar buscando a Deus, vai ser um prazer do qual nós não abriremos mão. Amém, meu irmão? Fica com essa palavra para você. A palavra começa com um grande chamado para todos nós, para a grande importância de aproveitarmos a vida enquanto somos jovens para buscar a Deus. Não é aproveitar a vida para deleites mundanos, não. Porque quando estamos jovens, somos o vigor em pessoa. E muitas das consequências de nossas escolhas, de escolhas que fazemos, principalmente na juventude, se perpetuam durante a nossa vida inteira. Então, por isso a importância de buscar a Deus. A gente está aqui para isso, meu irmão. Já em uma outra pregação foi dito que a gente não vive sem nossa essência. E a nossa essência é Deus. Então, essa reflexão começa com esse chamado para essa busca enquanto jovens, porque mais ou menos que esteja dizendo assim, ó, vivam bem enquanto vocês estão morrendo, porque a gente está morrendo. Cada dia a mais é um dia a menos.
O caminho para todos nós é a morte. E fazer as escolhas certas agora implicam e muito no nosso futuro, na nossa velhice. A escolha mais correta que podemos fazer enquanto jovens é buscar a Deus o quanto antes. Eu já conversei com muita gente que eu conheço que, infelizmente, né, ao conversarmos sobre essa busca, muitos amigos e amigas minhas disseram assim: ah, não, eu vou, quando eu estiver pronto, eu busco. Né? Tem uma amiga minha que fumava bastante, deve fumar até hoje, e eu falei: por que você não para de fumar? Porque, né, tá fazendo mal para você. Busca uma outra solução, uma ocupação para se libertar do vício, porque vício nenhum é bom, né? E aí ela falou assim: ah, quando eu estiver pronta. E geralmente é o que eu ouço quando eu faço um convite, né? Sem forçar, sem pressão, despretensioso. Ah, porque você não lê a palavra, né? Tira um tempinho. E aí eu sempre ouço isso: quando eu tiver tempo. E a gente não tem esse tempo que a gente pensa que tem. Irmão, irmã, tudo que está escrito no livro da vida é fato, é real, é doutrinador, é verdadeiro. E aí eu quero lhe trazer, vou lendo aos poucos e a gente vai conversando a respeito, sobre a descrição ilustrada da velhice. Por isso a Bíblia precisa ser lida e interpretada do jeito certo. Por isso é importante, meu irmão, minha irmã, que você procure um lugar para cultuar a Deus, em que a pessoa que ministre a palavra de Deus tenha um conhecimento, sabe, um discernimento sábio para compartilhar a palavra de Deus. O grande privilegiado somos nós que vamos ouvir. E isso você não precisa exatamente ter só um pregador. Você pode ouvir várias pregações. Se você comparar o que você está ouvindo com a palavra responde. Se tiver a ver com o que está sendo dito aqui, Deus vai te dizer. E aí você pode ouvir e pode absorver aquilo para você. E aí você vai entender o que está sendo dito na palavra. Veja bem, em relação à velhice: antes que se escureça o sol e a lua, e a luz e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Isso aqui pode estar fazendo uma alusão à nossa visão, que depois dos 40 começa a ficar ruim, né? Pode estar fazendo uma alusão também quando fala de a luz e a lua, a nossa face que envelhece e muda, ao brilho das ideias que já não vem mais, né? Nuvens depois da chuva são as águas que escorrem dos olhos, nariz, quando choramos. Vá prestando atenção, se não fala da velhice. No dia em que tremem os guardas da casa e se curvam os homens fortes. Aqui, os guardas da casa são os braços e as mãos, que é o que a gente mais usa para se alimentar, para cuidar do corpo, para pegar algo, para levar algo. Então são os guardas da casa. Os homens fortes são nossas pernas, que com a velhice não vão mais trilhar jornadas longínquas, caminhadas, exercícios, enfim. Diz também assim, ó: e cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. Aqui fala, os moedores falam da nossa arcada dentária, que com a velhice vai ficando pouco. Os nossos dentes verdadeiros vão sendo envelhecidos com o tempo, e a gente é obrigado a arrancá-los, e aquelas próteses, aqueles negócios não faz o papel
daquilo que era verdadeiro, que nasceu com a gente. Escurecer os olhos pelas janelas, as janelas da alma, por onde a gente vê. Depois dos 40, a nossa visão começa a ficar ruim. Vem astigmatismo, que é poder não conseguir ler de perto, depois vem catarata. Todo mundo vai passar por isso. Infelizmente, todo mundo, porque todo mundo vai envelhecer. Diz mais assim, ó. E as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantarem a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem. Portas das ruas, meu amigo. Diz, refere-se. Quando a gente sai para trabalhar, a gente passa por onde? Pelas portas da rua, que dá acesso à rua. Ou seja, aquele vigor que tínhamos para trabalhar não teremos mais. Passaremos a maior parte do tempo em casa. Não sairemos mais às ruas para trabalhar. O sono da gente vai ficar comprometido. A gente vai sentir muito trabalho, vai dar muito trabalho dormir, e o nosso sono vai ficar cada vez mais leve. Por isso diz levantar a voz das aves, ou seja, o menor ruído de um passarinho você vai estar se acordando, mesmo que você não queira. E todas as vozes do canto se baixarem, ou seja, a nossa voz vai ficar tão baixa que vai ser difícil ser compreendida, ser ouvida. Diz assim também, ó. Ah, perdão, eu já ia esquecendo. Isso daqui tem um duplo sentido, porque fala da nossa voz que vai ficar baixa e a gente não vai compreender, e fala também da nossa audição que a gente vai perdendo. Então a gente também não vai ouvir bem. Não vai ouvir o que as pessoas estão falando. Quem já não viu um velhinho, né? Já tem um velhinho em casa, um parente que você conversa e ele faz, que? Todo mundo vai passar por isso. Por quê? Porque esse livro não mente.